Francisco de Assis não era um ecumenista, não era um socialista, não era um feminista, não era um ativista do meio ambiente, não era um fundador de ONG, não era um líder de movimento sindicalista ou social. Era um santo católico que tinha como desejo último da sua vida fazer com que todos se convertessem a Jesus Cristo e a fé católica, e ofereceu um martírio por isso. E hoje esses que profanam o hábito sagrado dele, o hábito sagrado do Pai Seráfico, terão que responder não apenas pela sua má conduta e pela profanação desse hábito diante de Deus, mas terão que responder pela profanação do nome do seu fundador, pois em nome dele, dizendo-se franciscanos, promovem tudo ao contrário do que Francisco de Assis mais amou. Quando a gente pensa em franciscanos, se pensa, sei lá, em ecologia, ou talvez, quem sabe, em alguém que cuida dos pobres, mas a espiritualidade franciscana não é isso. Os padres Vilhos de Llorca mostram como a espiritualidade franciscana é, de algum modo, um desdobramento da espiritualidade cisterciense, da de São Bernardo. Em termos da união com Deus feito homem, com a humanidade de Cristo, mas com alguns matizes novos. São Francisco, o centro da vida dele, o centro da espiritualidade que Deus suscitou nele, é Cristo crucificado. São Francisco meditava o tempo todo no Cristo crucificado e desejava unir-se a ele, assemelhar-se a ele e pregar o crucificado aos outros. Em todos os atos da vida de São Francisco está esse desejo intenso de amar a Jesus Cristo pregado na cruz, tanto no interior da sua alma, quanto no exterior, que ele vai receber as chagas. Porque o que, afinal de contas, vejam, o que vocês acham que São Francisco pregava quando ele viajava pela Itália? Vocês acham mesmo que ele pregava a ecologia, o cuidado com os animais, que ele pregava o feminismo, que ele pregava o pacifismo, que ele pregava os direitos sociais? Você acha que é isso que Francisco de Assis pregava? A casa comum, a democracia, o ecumenismo? Ele pregava, conforme as palavras de São Boaventura, a cruz. São Boaventura diz, na sua célebre biografia dele, né, a Legenda Maior, que São Francisco foi constituído ministro e embaixador da cruz. E diz São Boaventura que a recordação da paixão de Cristo gravou-se tão profundamente em seu coração que dificilmente podia conter o pranto e deixar de suspirar quando pensava no crucificado. Diz São Boaventura que São Francisco, uma vez, quando encontrou um pedaço de giz, ele traçou uma cruz sobre o manto e adotou essa cruz como emblema a fim de confiar sua alma ao madeiro que nos salvou. Em suas muitas viagens, diz ainda São Boaventura, pregava por toda parte as glórias da cruz e, não dispondo seus filhos de livros para recitar as horas canônicas, revolviam dia e noite o livro da cruz de Cristo, que sempre tinham à vista, incitados pelo exemplo e pela palavra do amantíssimo Pai, que frequentemente lhes pregava com inefável doçura as glórias da cruz de Cristo. E, acrescenta, sempre São Boaventura, pela mortificação, ele cuidava de trazer em seu corpo a cruz de Cristo que já levava em seu coração, ou seja, penitência, a mortificação dos sentidos. Este é o autêntico Francisco de Assis. E era para levar no próprio corpo a armadura da cruz que ele refreava, vejam, palavras do seu principal biógrafo, ele refreava os sentidos com uma disciplina tão rigorosa que a muito custo admitia o necessário para o seu sustento. A união de São Francisco ao Cristo crucificado o fez crescer em amor por aqueles pelos quais Cristo se fizera crucificar. É por isso que São Francisco amava tanto o próximo, porque ele sabia que ele... Vejam, São Francisco não amava o próximo porque eram todos irmãos, filhos da mãe terra. Não, ele amava o próximo porque sabia que Cristo havia morrido por aquele ser humano que estava diante dele. Ele procurava, diz São Boaventura, a salvação das almas com todo o ardor e com todo o zelo. São Francisco não era do MST. Acrescentando que, embora atraído por todas as criaturas,
Seu coração o levava especialmente às almas resgatadas pelo sangue precioso de Cristo Jesus. E quando nelas percebia qualquer mancha do pecado, chorava a sua desgraça, com uma sensibilidade tão comovente que as gerava todo dia como uma mãe em Cristo. São Francisco chorava o pecado do próximo, não fazia campanha pelo pecado do próximo, chorava. E através das suas lágrimas, obtinha a conversão do próximo. E diz ainda, Boaventura, ele se compadecia de todos os que se encontravam aflitos por causa de alguma enfermidade corporal. E quando notava em alguém indigência ou necessidade, na suave piedade do coração, a considerava como o sofrimento do próprio Cristo. Ele cuidava do miserável, do pobre, do doente, do leproso, porque via nele o Cristo crucificado. Não tinha filantropia em Francisco de Assis, mas caridade. Amor ao próximo por amor a Deus. Em todos os pobres de São Boaventura, ele via a imagem de Cristo. E o que ele queria? O que São Francisco de Assis queria? Lutar por um mundo melhor? Lutar pelo ecumenismo, pelo diálogo interreligioso. Vamos ouvir o que o santo falava? Será que ele lutava pela casa comum? A uma multidão a quem fora pregar certo dia, São Francisco disse: quero enviar todos vocês ao paraíso. Como esse santo foi deformado, né? Como esse santo foi sequestrado, destruído. Mas São Francisco de Assis era isso, era um santo católico. E ele ensinava a seus discípulos a louvar a Deus em todas as criaturas, a venerar com especial respeito os sacerdotes, a crer firmemente e confessar com simplicidade os dogmas de fé, conforme crê e ensina a Santa Igreja Romana. Fecha aspas. Vejam, esse é Francisco de Assis, pessoal. É esse Francisco de Assis. E não é narrativa, são todas as fontes que o conheceram. É ele. Não é essa outra coisa que fingem que é ele. É este homem. Pois bem, esse amor à cruz, esse amor ao crucificado e esse amor pela salvação das almas o fez partir, né, para o Oriente. Ele deixou na Itália 2 irmãos, Mateus de Narni e Gregório de Nápoles, que deveriam administrar a ordem como vigários gerais na sua ausência, e no dia 24 de junho de 1219, com diversos irmãos, entre os quais Pedro de Catânia, irmão iluminado, ele reuniu-se a frota da Quinta Cruzada, que estava partindo de Ancona. Um mês depois ele desembarcou em São João d'Acre, na Terra Santa, e os frades se uniram ao exército cruzado que estava assediando Damieta, no norte do Egito. Teremos aula para tratar disso no futuro. Só que ali a situação dos cruzados era, por vezes, tão precária quanto em termos de vida, né? Muitos ali precisavam se converter também. São Francisco decidiu pregar para os próprios cruzados. E depois disso, acompanhado por frei iluminado, São Francisco deixou os cruzados para trás e entrou no Egito, dizendo: irmão, tende confiança, se cumprirá em nós a palavra do Evangelho que diz: eis que venho, eis que vos envio, como ovelhas no meio de lobos. De fato, eles não precisaram caminhar muito, se afastaram um pouco de Damieta e logo um grupo de muçulmanos se precipitou contra eles, os golpeou, bateu neles e ele disse, e São Francisco disse: sou cristão.
levai-me a vosso Senhor. Ele não disse, eu vim dialogar, eu vim promover o encontro interreligioso. Não, sou cristão. Levai-me a vosso Senhor. O Senhor a que ele fazia referência era o sultão do Egito, Camil. Os ocidentais chamavam Camil. São Francisco foi levado ao sultão e ele perguntou, o sultão Camil perguntou por quem, por quê e como ele havia sido enviado até ele. E o santo respondeu, não é o homem, mas o Deus Altíssimo que me envia para mostrar a vós e a vosso povo o caminho da salvação e vos anunciar o evangelho da verdade. E ele pregou ao sultão, pregou a Deus uno e trino, pregou Cristo, que se fez homem e que morreu pelos nossos pecados, e ao qual todos devem crer para obter a vida eterna. O sultão ficou impressionado com São Francisco, permitiu que ele ficasse alguns dias ali e pediu que o São Francisco não fosse embora, que ficasse com ele. E São Francisco disse, se quereis vos converter com o vosso povo, eu permanecerei de bom grado convosco por amor de Jesus Cristo. E para dar uma última prova, para dar uma grande prova ao sultão de que a religião dele era verdadeira, de que a religião católica era verdadeira, ele ofereceu ao sultão entrar dentro de uma fogueira com sacerdotes sarracenos, com sacerdotes muçulmanos, para, através da prova do fogo, se ver qual era a religião verdadeira, qual religião deveria ser seguida. Mas nenhum dos sacerdotes muçulmanos quis entrar em fogueira. E São Francisco disse, não, tudo bem, eu entro sozinho. E vocês verão que a fé que professo é verdadeira e que ela deve ser seguida. E o sultão não deixou. Pensou que aquilo causaria uma sedição, não aceitou o desafio. E temendo que alguns dos seus passassem para o lado cristão, mandou São Francisco embora, pedindo que São Francisco rezasse por ele a fim que ele descobrisse qual lei era mais agradável a Deus. E São Francisco foi embora. Vocês veem, é necessário dizer, é necessário porque chega a ser escandaloso e é nossa obrigação, enquanto estamos aqui conhecendo a história da igreja e restaurando a autêntica história da igreja. Francisco de Assis não era um ecumenista, não era um socialista, não era um feminista, não era um ativista do meio ambiente, não era um fundador de ONG, não era um líder de movimento sindicalista ou social. Era um santo católico que tinha como desejo último da sua vida fazer com que todos se convertessem a Jesus Cristo e a fé católica, e ofereceu-se ao martírio por isso. E hoje esses que profanam o hábito sagrado dele, o hábito sagrado do Pai Seráfico, terão que responder, não apenas pela sua má conduta e pela profanação desse hábito diante de Deus, mas terão que responder pela profanação do nome do seu fundador. Pois em nome dele, dizendo-se franciscanos, promovem tudo ao contrário do que Francisco de Assis mais amou. Esses que dançam enquanto São Francisco se penitenciava e pregava a verdade do evangelho, o verdadeiro evangelho, que não é essa deformação modernista que criaram. Inclusive, a única vez que a dança aparece na biografia de São Francisco de Assis são os demônios que dançam em Arezzo. A única vez. No santo se vê a oração, a penitência, o amor a Deus e o amor ao próximo por amor de Deus, e a vontade de se unir ao Cristo crucificado como nenhum homem jamais desejou. Lembrem-se das palavras de São Francisco de Assis, após amansar o lobo de Gúbio.
Se tememos as mandíbulas de um lobo, quanto não deveremos temer as mandíbulas do inferno? Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.